Veja bem, isso é para trazer à nossa memória hoje sobre esse assunto, que é muito custoso, é muito difícil para todos ou para quase todos na cristandade, que é a entrega de si mesmo em seu pleno sentido para fazer a vontade de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que existem muito tipo de cristão que quer seguir Jesus Cristo do seu modo. E não é assim. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que seguir uma norma traçada pelo Cristo, o enviado de Deus aqui na terra entre nós. Nós devemos observar o que ele fala para nós. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos, no versículo 24, está escrito: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse negócio de tomar a sua cruz e me seguir, esses discípulos que ouviram isso pela primeira vez, isso ficou flutuando na cabeça deles. Porque um ritual de crucificação era conhecimento deles. Eles tinham conhecimento o que era uma crucificação. A crucificação não foi só para Jesus Cristo, não. Era uma pena crucial, era uma pena de morte, era uma punição para os piores elementos que existiam na sociedade naquela época. Então, foi a escolhida para Jesus. A cruz foi inventada pelos persas. Aquele povo lá que hoje são os iranianos, os iraquianos, gente fina. Eles inventaram a cruz. E tem um outro tipo de punição também que eles inventaram, que eu não vou falar aqui, para não causar náusea na igreja. Mas eles inventaram a cruz. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tudo bem, eu vou deixar de fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Pode ser que eles tenham entendido isso. Mas quando ele diz, tome a sua cruz, ele sabia o que era isso. Porque geralmente o condenado levava a sua cruz, como foi que aconteceu com Jesus, e Jesus está mandando cada um deles tomar a sua e seguir ele. Ah, mas cadê a sua? Ali não havia cruz entre eles. Não é? Então isso aí ficou flutuante na cabeça deles ali por enquanto, porque eles só vão entender isso no final. Eles só vão entender isso no dia da ressurreição. Não é? Mas Jesus havia acabado de ouvir a resposta dos apóstolos na voz do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ninguém do grupo falou nada. Então, não houve rejeição. Jesus entendeu ali. As pessoas já entendem, já sabem quem eu sou. Então, quando ele diz, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o entendimento é, já que vocês entenderam quem eu sou, então eu vou revelar para vocês o que acontecerá a mim e a quem quiser me seguir. 16:21, Mateus 16:21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, oferecesse muitas coisas nas mãos e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no último dia. Esta é a primeira vez registrada no Evangelho que Jesus fala sobre os seus sofrimentos. É a primeira vez que ele externa
isso para os seus discípulos. E isso depois que ele ouviu a confissão do grupo de apóstolos dele, na voz do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como procedemos, né? É a mesma maneira que a gente procede quando há um batismo, né? Quando uma pessoa entende que é pecadora e que em pecado ela está condenada ao inferno. Quando uma pessoa entende que em pecado ela está separada de Deus e há a necessidade de se batizar, não é isso que a gente faz, a gente pergunta para aquela pessoa: quem é Jesus para você? Não é assim que a gente faz o nosso procedimento? Quem é Jesus para você? Então a pessoa deve responder. Se a pessoa já entendeu, já conscientizou de que está em pecado, está separada de Deus, está morta espiritualmente, ela vai responder: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta, não é? Então, o ensinamento é: já que vocês sabem quem eu sou, é preciso então que vocês saibam o que me acontecerá. É necessário que eu vá para Jerusalém, versículo 21. É necessário que eu vá para Jerusalém para sofrer essas coisas em Jerusalém. Jerusalém, no âmbito do judaísmo, era o lugar central, mundial, era o ponto no mundo, o centro da religião, o centro de Deus. E até certo ponto eles não estão errados, porque Deus havia escolhido aquela nação, aquele povo e aquele local, não é? Então não se espera que um servo morra fora de Jerusalém, um profeta morra fora de Jerusalém. Então por isso que ele diz no versículo 21, é necessário sofrer em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém estava a turma, era a Brasília de Israel, era Jerusalém. Ali estava a turma que podia assinar, a turma que podia falar, a turma que podia acontecer isso, isso e isso, né? Os poderosos estavam em Jerusalém. Os mestres da lei, os chefes do sacerdote, os escribas, os fariseus, os saduceus, aquela turma toda estava em Jerusalém. Então é necessário que o Cordeiro de Deus estivesse em Jerusalém e em Jerusalém ele sofresse para cumprir aquilo pelo que ele veio aqui na terra, pagar pelos nossos pecados. E foi isso que aconteceu, não é? Isso faz-me lembrar também daquele lamento de Jesus sobre Jerusalém. Quando eu leio esse texto, eu lembro disso. Mateus 23, 37, né? Onde Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram Jerusalém. E quando eu falo Jerusalém aqui, não é o povo, a população, porque a população é conduzida pela liderança. A população vai onde a liderança for. Os demais vão onde estiver o líder, onde estiver o guia, os demais estão. E quando ele diz, você, Jerusalém, não quis, ele está falando para essas autoridades que tinham o conhecimento de quem ele era, o que ele veio fazer. Eles sabiam. Nós entendemos isso pela conversa que Jesus teve com Nicodemos naquela noite, vocês lembram? O Zelion, acho que ele não está aqui hoje, né? Aniversário dele, ele está aí? Está não, né? Aniversário dele, ele hoje está preocupado em fazer um almoço, né? Grande servo de Deus, viu? Então, quando Jesus fala, Jerusalém, vocês não quiseram que eu ajuntasse vocês, como a galinha faz com seus pintinhos.
Porque eles entendiam que eles eram os deuses aqui na terra. Eles entendiam, eles sabiam tudo. Mas isso no entendimento deles. Na sabedoria de Deus não era assim. É bom também que a gente lembre, irmãos, que o Senhor Jesus, quando Ele enviou os 12 apóstolos, pela primeira vez, em Mateus capítulo 10, Ele envia aquela turma lá para fazer a primeira missão de evangelismo. Ele dá várias instruções para eles ali, né? E numa dessas instruções, no versículo 22, Jesus alerta aos seus discípulos, aos seus apóstolos que foram enviados, Mateus capítulo 10, versículo 22, ele alerta para aquela turma: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ele está falando isso para os apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao trabalho que ele começou. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é bem claro ao dizer às pessoas que desejam segui-lo. Jesus, no Novo Testamento, o Senhor Deus no Antigo Testamento, nunca falou nada que fosse surpresa para as pessoas. Até hoje, quando acontece alguma coisa para nós, no mundo, não é surpresa ou não deve ser surpresa para ninguém, porque ele não faz, ele não age sem que tenha falado antes para as pessoas. Nunca ele fez alguma coisa que antes não tivesse alertado as pessoas sobre o bem e sobre o mal, que aquilo venha causar na vida das pessoas. Então o Senhor Jesus, ele é bem claro com as pessoas que desejam segui-lo, aqueles que desejam negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. Ele fala sobre sofrimentos, ele fala sobre tristezas, ele fala sobre as aflições, ele fala sobre decepção, ele fala sobre conflitos na família, por causa do nome de Jesus Cristo. Não é? Agora, ele ia seguir para Jerusalém, sofrer muita coisa nas mãos daqueles líderes religiosos. Todas as pessoas que decidem por seguir a Jesus Cristo precisam ouvir sobre a cruz. Até hoje, as pessoas precisam tomar conhecimento do que é a cruz, do que ela foi para o Senhor Jesus e o que ela é para a igreja de Jesus hoje. Porque isso é para ilustrar, a cruz é para ilustrar um compromisso difícil e sério. Porque não é fácil ir para a cruz. Então, isso que Jesus ensina é para ilustrar, é para ensinar com essa ilustração do compromisso que ele assumiu, a dificuldade que foi e que continua sendo, para quem acompanha a confissão, que acompanha aquela confissão de fé que nós fazemos quando nós decidimos pela negação de si mesmo. Quando nós decidimos pela negação do nosso eu, não é? Então, o que Jesus faz aqui, ele avisa sobre as perdas. A negação de si mesmo acarreta a quem quiser seguir a Jesus Cristo muitas perdas, muitas dificuldades. Isso é praticamente impossível para muita gente. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem. Então, Jesus ensina às pessoas que decidem por segui-lo que, ao deixarem a vida rotineira que estão acostumados, acontecerá o seguinte:
Primeiramente, são os amigos. Os amigos sumirão. Amigo vai sumir, né? Eles não serão mais os mesmos. Por quê? Porque os que se convertem ao cristianismo passam a entender, né? E a viver outro tipo de prazer na vida. Não é aquele prazer da amizade dos botecos, das rodas dos escarnecedores. O prazer que essa pessoa sente é aquele que está no versículo 2 do Salmo 1. O seu prazer está na lei do Senhor. Quem converte ao cristianismo, quem se nega a si mesmo, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. No boteco, com os amigos de antigamente, não é assim. Então, por isso, eles somem. Eles deixam o convívio com aquele que se torna cristão. O convertido se apodera do conhecimento divino e fica sabendo que a amizade às coisas do mundo é inimizade contra Deus, não é? O Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele fala isso. Ele chama as pessoas que não entendem bem, aquelas pessoas que estão variáveis ali, né? Então ele chama de adúlteros. Capítulo 4, versículo 4, ele fala: adúlteros, infiéis, vacilantes. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E além do ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Tessalonicenses 4, 3. Onde o apóstolo ensina para aquela igreja que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esse é o desejo de Deus. Vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Aí a gente pode parar e pensar, mas imoralidade sexual? É. Da mesma maneira que a prostituição povoa a sociedade atual, povoava naquele tempo, povoou no tempo de Sodoma e Gomorra, e tanto foi que elas foram destruídas, Deus não suportou aquilo ali, e elas foram queimadas, não é? Aquela sociedade do tempo do apóstolo Paulo era da mesma forma, como é da mesma forma hoje, e com muito mais facilidade hoje, porque nós temos um instrumento de dupla função, que chama-se internet, que ela pode mandar a pessoa para o céu, como também pode introduzi-lo de corpo e alma, se assim pudesse, no inferno. Mas a alma, para quem a obedece, é um instrumento do diabo para mandar, para tirar, aliás, muita gente da presença de Deus. Imoralidade sexual na internet. É algo real, perigoso, perigosíssimo para a igreja de Deus. Por isso, algumas vezes, nós encontramos na Bíblia o Espírito Santo dizendo: fujam da imoralidade sexual. Nós vamos chegar nessa passagem aqui. Eu espero. Se o relógio der uma paradinha ali, eu acho que vai dar. Então, no versículo 7, Tessalonicenses 4, 7, lá o apóstolo Paulo escreveu: porque Deus não chamou para impureza. A igreja de Deus não é para ser impura. A igreja de Deus é para ser santa. Nós somos chamados para a santificação. Mas para a santidade nós estamos aqui, aprender a desenvolver a nossa santidade. Por isso é necessário que haja o desejo nos corações de estarmos congregados, de estarmos reunidos. Porque é assim que nós vamos vencer as setas inflamadas do maligno, a influência satânica que nos acompanha um grande tempo lá no mundo.
mas que quando nós chegamos aqui, pelo menos nós tentamos apagar essas setas. Essas setas precisam ser apagadas todos os dias da nossa vida, com a palavra de Deus. Aqui é Deus falando conosco. Se nós fechamos esse livro, que não é um livro, é uma estante, se nós fechamos isso aqui, nós estamos fechando os nossos ouvidos ao que Deus está falando conosco. E nós ouvimos com os olhos. Inclusive, o meu não está muito legal nesses dias, não. A minha lente, que eu fiz cirurgia nos olhos, minha lente baixou um pouquinho, então está tudo assim enfumaçado. O raio laser do doutor lá queimou. Ele é chegado de volta, lá o raio laser, né? Mas ele pifou. Então, mas está dando para ler, né? A gente faz assim, como se a gente fosse velho, né? Faz assim, tentando entender, mas está dando, está indo, não é? Mas vamos voltar para a nossa aula aqui, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essas coisas, olha como que Deus está avisando para a igreja, quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus quando nós batizamos. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. Nós o recebemos para ele nos ajudar nessa caminhada. É difícil, é complicado? É, Jesus está falando que é, e nós sabemos que é. Mas nós temos que confiar, não é crer não, viu? Não é crer não, nós temos que crer e confiar. Porque se for só crer, até o diabo crê. Até o diabo crê. Mas você confia naquilo que você crê? Você confia na sua crença? Nós temos que confiar e crer. Não é? Que o Espírito Santo está em nós para nos ajudar. Nosso conselheiro, o nosso ajudador. Não é para falar em línguas, não. Que nós não precisamos falar em línguas. A Bíblia está traduzida em todas as línguas. Não é? Nós não precisamos disso. Então, veja, irmãos, essa situação, essa imoralidade sexual, tem transtornado muitas famílias. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 6,18. É essa passagem, irmãos. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. E com isso eu não quero dizer que é o sexo entre marido e esposa, não. Não é? Ele tem que ser santo, o sexo no casamento é santificado e abençoado por Deus. Olha lá em Gênesis, no início, lá que você vê. Deus os abençoou com esse propósito. Não é? A multiplicação é abençoada através da sexualidade. Então, irmãos, essa imoralidade sexual que fala nas cartas, não só aqui, mas em outras passagens que nós não vamos ler, mas que vocês conhecem, é imoralidade na sociedade que cerca o povo de Deus. É uma sociedade que se prostitui, não é fiel a Deus. Porque a Bíblia diz assim, Israel prostituiu. Ué, como isso? Israel não foi fiel a Deus. É isso. É a falta de fidelidade. E o sexo nas sociedades, todas elas, pelo mundo fora, estão numa situação de imoralidade. E por isso que essa passagem vale até hoje e valerá enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui. 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Fujam. Não vão para a imoralidade sexual, não. Fujam. Ela existe? Existe. Mas fuja dela. Não se associe a ela. É isso. Muitas são as oportunidades oferecidas
para que nós travemos amizade com as coisas oferecidas pelo mundo, para facilitar que nós pequemos nesta área das imoralidades. Muitas oportunidades, e a maior delas é a internet, que facilita. Ela está na mão de qualquer um de nós aqui. Mas você tem que fugir disso. Fuja. O apóstolo ensina para a igreja dos Colossenses, olha que coisa que o apóstolo fala para aquela igreja, como é atual. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer, quer dizer, acabe, elimine da sua vida tudo que pertence à natureza terrena. E ele faz uma lista aqui, ó. Imoralidade sexual é a primeira. Impureza, paixão, desejos maus, desejar que um raio caia na cabeça do outro, né? Desejar é mal, não faz isso não. Ganância, que é idolatria. Quanta gente que deseja, joga na loteria, trabalha de domingo a domingo para ficar rico, isso é idolatria. É o Deus dinheiro, como é que ele chama? Mamon, né? Mamon é o Deus do dinheiro. Ele está imperando na sua vida. Você não deixa um tempinho, ou um tempão, para meditar na lei do Senhor. Ela que dá prazer. É por causa dessas coisas, diz aí no final do versículo, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Viver na desobediência. E no versículo de 7 a 10, o apóstolo continua. Essas coisas aí, né, as quais vocês praticavam no passado. Está ajudando a igreja, está abençoando a igreja. Todas essas imoralidades que vocês tinham no passado, mas no presente, jamais. Não deve estar no presente. Quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, não mintam uns para os outros, visto que vocês já despiram do velho homem. Aquela velha criatura já não existe mais na sua vida. Você é um cristão, você assumiu que vai seguir a Jesus Cristo. Então essas coisas não fazem parte, você já despiu desse velho homem com as suas práticas, não é? Sendo renovado em conhecimento. Por isso nós precisamos estar unidos como igreja, congregando como igreja. Nós não podemos falhar nas reuniões da igreja. Os cultos de adoração a Deus não podem ser deixados de qualquer forma. Nós precisamos estar juntos, porque é tão pouco tempo que nós ficamos juntos, falando de Deus, estudando a palavra de Deus. Lá no mundo, você tem um mundo para te tirar o que você aprende aqui. Por isso essa palavra é tão forte. Abandone, tire isso da sua vida. Dispam daquela velha criatura que vocês eram, que vocês estavam acostumados a viver. Mas agora, em conhecimento, vocês estão sendo renovados na imagem do seu Criador. E o nosso Criador é Jesus Cristo. Nós estamos sendo renovados, cada dia, cada momento, no que Ele fala para nós, no entendimento que Ele coloca na palavra dEle, que é para nós. Ainda tem uns minutinhos aí, né? Aquela luz da janela lá e me impede de ver o ponteiro do relógio, viu? Porque abriu a porta ali, então a claridade da janela vem e a gente mais novinho assim, não vê bem o relógio. Então, se passar da hora aí, tem uma campainha ali fora, vocês já viram, né? Uma campainha lá. Bom, cala-te boca. O negar a si mesmo traz o retorno, aliás, traz o transtorno familiar.
O meu irmão, quando eu me converti, há 40 e alguns anos atrás, 42 anos passados, o meu irmão falou, o meu pai está dando cambalhota lá no túmulo. O corpo do meu pai está revirando lá dentro do caixão no túmulo, porque o Zé deixou a religião. Mas ele, coitado, apesar de falar, de querer ensinar, já ter vindo aqui participar conosco, nenhum na minha família quis aceitar esse desafio, negar a si mesmo. Não quiseram. Mas isso é outra aula. Porque muitos dos nossos entes queridos se dizem nossos inimigos. A vovó, né? Aquela vovó antiga, cheia de quadrinhos de santo lá na parede. Não, ele agora é crente, isso aqui não faz parte. Sabe até que não faz parte mais da vida, mas continua, por falta de conhecimento. Por isso é preciso que o cristão seja paciente com essas pessoas, porque elas estão na ignorância, elas não têm o conhecimento, então é necessário que haja paciência. Mas muitos de nós temos essa experiência, né? A gente sabe de parentes que quiseram ficar com raiva, quiseram separar da gente exatamente porque houve uma conversão na nossa vida. Mas nós já somos previamente preparados para fechar isso aqui, irmãos. Quando Jesus enviou os 12, na primeira missão, lá no versículo 30, Mateus capítulo 10, versículo 37, ele fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele já avisou que ia ter problema na família. Mas comigo está a verdade e a vida. Eu sou o caminho, venha comigo. Se nós assumirmos isto, nós vamos ser felizes. A nossa recompensa que está no céu, ela virá, com certeza. Ninguém na igreja de Deus tem recompensa aqui na terra. Nós podemos até viver bem aqui, numa certa paz, com uma certa opulência. Difícil, né? Mas lembrei dela agora. Opulento, abastado, nós até podemos ser. Mas a verdadeira recompensa está no céu. Mateus 5, 12, não é? Então, fazer associação com a cruz, que é o compromisso sério, assumido com Deus, versículo 38, e Jesus fala, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É um compromisso sério a cruz. Aquele povo sabia o que era a cruz. Por isso ficou flutuando na cabeça deles quando Jesus falou, cada um de vocês tem que pegar a sua cruz e me seguir. Eles sabiam que tipo de sacrifício era aquele, né? Os bens materiais não podem jamais tomar lugar de Jesus Cristo na nossa maneira de viver, assumida com Ele, não é? E nós encerramos aqui com aquele texto que a gente conhece bem lá do homem rico, né? Quando Jesus fala com ele, pega essas coisas suas, tudo, vende e dá para os pobres. Qual foi a reação do cara? Abandonou, saiu triste, ele voltou triste, chorando, né? Porque ele era dono de muitas riquezas. Ele não ia levar nada, como não deve ter levado, e nenhum de nós vai levar nada, a não ser a nossa alma aos pés de Jesus. E que Ele nos abençoe, nos dê sabedoria e nos ajude nessa caminhada.